muitas coisas também nós deixamos de viver. E um dos motivos que nós deixamos de viver esses milagres, essa provisão de Deus, eu vou estar falando aqui nessa noite sobre uma mentalidade de covardia, uma mentalidade de medo. E é sobre isso que o Espírito Santo de Deus vai ministrar aos nossos corações, tá bom? Nós acabamos de ler aqui um texto que fala sobre Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel. Todo mundo que conhece a história de Israel, né? O povo que Deus escolheu para si. Só que em um determinado momento da sua história, Israel, ele se desviava, se afastava de Deus. Então Deus tinha que levantar os midianitas, um povo para poder persegui-los, para poder afrontá-los, para que eles se voltassem novamente para Deus. E quando isso acontecia, Deus ia lá e levantava um juiz, alguém que fosse salvá-los, alguém que fosse lutar por eles, alguém que fosse combater em nome de Deus a favor desse povo de Israel. E Gideão foi um desses homens, um desses juízes a qual Deus chamou para libertar Israel dos midianitas. Gideão era um homem de família pobre, ele era um homem que tinha uma visão muito ilimitada, muito insegura sobre si. E quando eu olho para Gideão, eu meio que consigo me ver em Gideão. Porque muitas das vezes nós recebemos uma direção de Deus, nós recebemos uma promessa, nós recebemos uma visão, mas quando nós olhamos para aquilo que Deus falou sobre nós não olhamos para o que Deus pode fazer através de nós. Nós olhamos para dentro de nós e vemos a nossa limitação. Vemos que somos tímidos, vemos que somos pessoas que não são eloquentes, pessoas que talvez não tenham capacidade. Gideão, ele era essa pessoa, que ele tinha uma visão muito limitada sobre si, ele era muito seguro. Mas Gideão, ele era um camarada inconformado com a sua realidade. E quando eu falo de inconformidade, eu não estou falando sobre você não ter satisfação na sua vida, porque isso é uma coisa completamente diferente. Você ser satisfeito com o que você tem, fala sobre você ser grato a Deus pelo lugar em que você está, pelo momento em que você está vivendo, sobre você ter contentamento, sobre aquilo que Deus está te dando. Mas a inconformidade que eu vejo em Gideão, fala sobre ele não se submeter facilmente à realidade a qual ele estava inserido. E qual era a realidade de Gideão? Gideão estava em um momento onde o povo estava sendo subjugado pelos midianitas. Todas as vezes que o povo de Israel, da tribo de Manassés, de onde Gideão pertencia, eles iam plantar, eles iam começar a colher, os midianitas ficavam sabendo que eles estavam crescendo e prosperando, e eles vinham de encontro como gafanhotos para destruir tudo. Eles destruíam plantação, destruíam casas, levavam o alimento, levavam toda a esperança do povo, e o povo ficava completamente em miséria. O contexto da história era um povo que estava cercado, que estava sendo subjugado pelos midianitas, viviam em cavernas, viviam em buracos feitos em rochas, porque eles precisavam se esconder, encontrar uma maneira de sobreviver aos midianitas. E quando eu olho para Gideão, eu vejo um cara completamente inconformado com a realidade em que ele vivia, porque o texto nos diz que Gideão agora ele vai fazer uma coisa que ninguém havia feito. Ele vai pegar o trigo que estava sendo colhido e ele vai para um lugar onde ninguém pensou ir. Ele vai agora pegar o trigo e vai para o lagar malhar o trigo. Só que todo mundo aqui conhece a história e sabe que lagar não é lugar de malhar trigo. O trigo geralmente ele é malhado na eira, um campo aberto, onde se joga ali o trigo para poder separar o grão da palha. A palha vai para os animais e o grão é usado para consumo. E já o lagar é o lugar onde se usa para poder malhar a uva, para poder amassar a uva, prensar a uva. Então, conforme eles vão pisando, socando, o líquido ele vai escorrendo. E Gideão, ele inconformado com essa realidade, sabendo que os midianitas iriam aparecer para poder levar toda a colheita, levar tudo que ele tinha, ele vai desenvolver uma estratégia. Ele vai pensar assim, bom, se na casa do meu vizinho, se na casa do meu amigo não tem alimento, eu não vou me submeter a isso. Na minha casa não vai faltar pão. Na minha casa não vai faltar provisão. E agora Gideão, ele pega e vai desenvolver uma estratégia para poder malhar o trigo no lagar.
Só que quando Gideão toma essa atitude, fazer algo diferente, algo que ninguém pensou fazer, os céus lá de cima olhou para Gideão e pensou assim, cara, esse cara, ele é um camarada fora da curva. Porque a tribo de Manassés está passando fome. Estão vivendo em cavernas, está faltando alimento. Tem pessoas morrendo, mas na família desse camarada tem pão. Na família desse camarada tem provisão, tem milagre, porque ele tomou a atitude de fazer o que ninguém estava fazendo. E muitas das vezes nós deixamos de viver milagres, porque nós ficamos pensando assim, bom, se ninguém está fazendo, então também não vou fazer. Porque pode ser que não dê certo, né? É uma coisa que não foi experimentada, é uma coisa que não foi testada, então eu também vou ficar de boa na minha, vou fazer igual todo mundo faz. É aquela coisa, né, de você ir com a malhada está indo para a direita, você vai e acompanha, está indo para a esquerda, você vai acompanhando. Só que Gideão, ele não tem essa mentalidade. E quando nós desenvolvemos essa mentalidade de fazer o que ninguém está fazendo, os céus, ele nos percebe. E ele começa a observar e olhar para nós, e Deus começa a ver e pensar assim, caraca, eu acho que eu posso colocar alguma coisa na mão desse camarada aí, porque ele não vai deixar perder o trigo, ele não vai deixar perder o pão. Então agora Deus vai enviar o anjo, vai de encontro a Gideão, e esse anjo vai ali falar com Gideão, e vai se revelar a Gideão, vai chamar Gideão de homem valoroso, homem valente, e vai convidar ele a fazer algo inesperado, que naquele momento ninguém estava disponível para fazer. Como Gideão era inseguro, ele ainda fica duvidoso, né? Quem está falando de mim, comigo? Eu sou essa pessoa? E aí ele começa a conversar com o anjo, e o anjo começa a afirmar, não, você mesmo, né? Deus me mandou aqui para poder te chamar, para poder você fazer isso. E uma outra característica que eu percebi de imediato em Gideão é a obediência. Perceba que ele não tinha segurança sobre si, ele era aquele camarada que não via nada de valor em si, ele olhava para si e ele via, pô, eu sou um homem pobre, eu não tenho esses valores, eu não tenho essas características, mas Deus me mandou ir. E se foi Deus quem mandou ir, então eu vou fazer o que ele mandou. E agora Gideão, ele vai destruir o altar de Baal. Porque ali na cultura de Manassés, como o povo estava sendo subjugado, eles estavam sendo subjugados por causa da desobediência. Então eles estavam cultuando outros deuses, levantando altares para o Deus que não era o Deus de Israel. E eles tinham ali na família de Gideão, especificamente o seu pai, tinha um altar de Baal. E o anjo vai lá dar ordem, você vai ter que ir lá, vai ter que destruir esse altar. Porque para eu fazer uma coisa nova, eu preciso que tudo que seja velho, tudo que não seja da minha vontade, tudo que não seja para me adorar, saia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça algo em nós e através de nós, mas nós estamos com um altar dentro da nossa casa. E o altar de Baal precisava sair para o novo de Deus entrar. Porque Deus, ele não vai entregar nada novo sem que o velho saia. E agora Gideão, ele vai na obediência e ele vai destruir o altar de Baal. Só que todas as vezes que a gente vai fazer aquilo que Deus nos direcionou, provavelmente aquilo que Deus colocar no seu coração não vai fazer sentido para ninguém. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, cara, esse camarada tá maluco. Por que ele está fazendo isso? Muitas das vezes a gente não prospera porque o ambiente em que nós estamos plantados, o lugar em que nós estamos sendo inseridos, eles nos deformam. Eles tiram de nós a nossa identidade, aquilo que nós somos, porque nós ficamos preocupados em agradar as pessoas. Nós ficamos preocupados em fazer aquilo que as pessoas acham que tem sentido. Só que a obediência a Deus não fala sobre ter sentido, fala sobre você fazer e pagar para ver o que vai acontecer. Quando Deus nos deu a direção para nós abrirmos essa igreja aqui, nós não tivemos apoio de ninguém. Ninguém chegou para nós e disse, vai lá,
Pega lá, abre a mão da sua padaria, abre mão do que você tem, começa a investir um monte de dinheiro ali. Sabe, porque o que Deus quer de você, Ele vai requerer de você uma atitude de obediência sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para o que está acontecendo ao seu redor, sem olhar para ver se as pessoas vão ou não apoiar, ou se sentir bem, ou confortável com a sua decisão. Árvores frondosas plantadas no lugar errado, elas se tornam objetos de decoração. Você já olhou um bonsai? Aquela árvorezinha pequenininha? Você pode pegar uma mangueira, uma árvore gigante, enorme, colocar ela num vaso, no lugar errado e começar a poldar. Corta daqui, corta dali, corta um pedaço da raiz. O que essa árvore vai se formar? Um objetinho de decoração. Ela não vai frutificar, ela não vai crescer, ela não vai se tornar uma árvore grande, porque ela foi plantada no lugar errado. Ela está sendo modelada por pessoas que não entendem a sua função. Uma mangueira foi criada por Deus para dar frutos e não para enfeitar a prateleira. E muitas das vezes nós estamos vivendo a nossa vida preocupados em agradar os outros, em fazer aquilo que os outros vão aprovar, em fazer aquilo que os outros vão achar amável, desejável. E a direção que Deus nos deu, aquilo que nós sabemos que é para nós fazermos, nós não fazemos, porque nós estamos preocupados com o que os outros vão dizer. Estamos plantados em terra errada, estamos sendo moldados pelas pessoas à nossa volta, que ficam querendo controlar as nossas opiniões, querendo controlar as nossas decisões. E nós estamos deixando de frutificar por isso. E quando nós olhamos para a vida espiritual, nós vemos que tudo na vida cristã é sobre fé. E o que é fé? A fé é você se permitir ser expandido para poder comportar os sonhos de Deus. É você se permitir ser alargado. E geralmente essa expansão, ela causa dor, ela causa sofrimento, ela causa rejeição, ela causa afronta. Porque o que você fizer sendo direcionado por Deus, raramente vai ser aprovado pelos homens ao seu redor. Porque a visão não é do homem, é de Deus. E quando nós olhamos para o cenário da vida de Gideão, ele vai destruir ali o altar de Baal, o povo vai se levantar contra ele, vai tentar matar Gideão, porque ele toma uma decisão apenas dirigida pela visão que Deus deu a ele. E nesse momento de afronta, em que Gideão ele vai ser perseguido pela família, em que os amigos, o pessoal ali da convivência, você está entendendo? A família, as pessoas ali à sua volta estão querendo destruir aquilo que Deus colocou na mão dele, a direção que Deus deu, dizendo, Deus mandou destruir o altar de Baal, mas eu não quero que você destrua. Você está entendendo o que Deus está falando? E no meio daquela afronta ali de Gideão quase ser morto, o que vai acontecer? Deus ele vai se levantar a favor de Gideão, e no meio daquele cenário, onde talvez pudesse ser um cenário de morte, o povo vai ver que Deus está com Gideão, que mesmo ele não se sentindo seguro de si, o povo vai perceber que Deus está com ele. E agora Gideão, ele vai pegar aquele cenário, que antes era um cenário de morte, e ele vai agora transformar em um cenário de vitória, porque ele vai agora convocar o povo para lutar contra os midianitas. Ele vai dizer, olha só, eu estou destruindo esse altar de Baal, porque isso aqui não é a visão de Deus, isso aqui não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos ir e combater contra os midianitas e sair de lá vencedores. E agora Gideão vai convocar um povo, e a Bíblia nos diz que mais de 20 mil homens, não, mais de 32 mil homens, se levantaram para lutar com Gideão contra os midianitas. E nós chegamos aqui no verso 3, onde nós lemos, lá no capítulo 7, verso 3, o Senhor, vendo Gideão ali com aquele povo, ele vai dar uma ordem para Gideão. Gideão, olha só, tem muita gente aí, tem muita gente nesse lugar, e eu preciso que você faça uma coisa. Você vai dizer que
é demais esse povo aí que está contigo, então você vai dizer para todos os que são covardes e medrosos voltarem. E é sobre isso que eu quero falar. Tudo que Deus tem para nós vai exigir coragem. Coragem não quer dizer que a gente não possa ter medo. Não é sobre isso. O medo, ele sempre vai existir. Mas a despeito do que o medo disser, nós vamos fazer o que Deus mandou. Coragem é você ter a capacidade de entender que a visão de Deus é maior que as suas limitações, que a visão de Deus é maior que o medo, a visão de Deus é maior que a opinião das pessoas à sua volta, que muitas das vezes é o seu cônjuge, muitas das vezes é o seu filho, pessoas próximas. Não é sobre pessoas que você não conheça, é sobre pessoas que você tem intimidade. E você deixa muitas das vezes de viver o sobrenatural de Deus para se permitir ser moldado pelo medo. Porque o medo, ele quer tornar você pequeno. Ele quer pegar você e diminuir você para colocar você num lugarzinho de conforto, de comodismo. Porque o medo, na verdade, é uma defesa do organismo para poder querer dizer, olha, você não vai fazer isso, porque se você fizer, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, o lugar do medo é o lugar do comodismo, do conforto. É o lugar da tranquilidade, que você está ali no bem bom, está em paz. Estou vivendo nada de diferente, mas está de boa, porque está tudo em paz. E uma mentalidade de medo não vive sobrenatural de Deus. Porque sobrenatural de Deus não é sobre o que eu entendo. Não é sobre o que eu sei fazer. É sobre o que Deus me mandou fazer. E como nós vemos na história de Gideão, com os 32 mil, parecia que o povo iria vencer aquela batalha por causa da galera lá, é muita gente. Cara, 32 mil contra o exército dos midianitas, são com certeza. Eles vão ser vitoriosos, com certeza a batalha vai ser ganha. 32 mil é muita gente. Só que a visão de Deus para aquela vitória, para Gideão é, olha, a sua vitória não vai ser nada em que você vai ganhar com a sua força, mas é aquilo que eu vou fazer de sobrenatural. E a ordem de Deus para esse ano de 2025 para a sua vida é, manda o medo embora. Deus está dizendo para você nessa noite, olha, o ano de 2025 eu tenho tantas coisas para fazer na sua vida. Eu tenho tanta transformação, eu tenho tanta promessa, eu tenho tanta liberação de Deus sobre a sua vida, de sobrenatural. Mas você só vai viver se você der uma ordem agora para o medo. Volta! Tira o medo de frente de batalha. Aquele povo que Deus mandou voltar, eles estariam ali de frente de batalha. E na hora em que Deus desse a ordem para vencer a batalha do jeito que Deus mandou, aquele povo iria atrapalhar. Porque eles iriam dizer assim, quê? Desse jeito? Vencer batalha com trombeta? Vencer batalha com cântaro? Vencer batalha com batendo nas coisas, quebrando vaso no chão? Isso é vencer batalha? Os medrosos provavelmente iriam dizer isso. Porque o medo, ele paralisa a gente. E quantas coisas nesse ano de 2024 você não viveu por causa do medo? Quanto sobrenatural de Deus você deixou de viver porque você permitiu que o medo te deixasse estagnado no mesmo lugar. Não sai daqui. Porque se você sair daqui, tu vai cair. E Deus está falando, vai lá, põe o pé, que eu vou colocar o chão, eu vou fazer um milagre. E o medo está te dizendo, não sai. Fica parado aí. E você se permitiu viver nesse lugar. Não houve desenvolvimento, não houve crescimento. Não adquiriu riqueza, não adquiriu fartura, a sua família não foi transformada porque você ficou paralisado.
Tudo que Deus entregar na sua mão para você fazer vai exigir coragem. Vai exigir que você tome uma atitude que ninguém pensaria que você iria tomar. E que muitas das vezes aqueles que estão do seu lado vai dizer para você, não faz isso. Olha o povo lá de Êxodo, bota para mim aí, Débora, Êxodo 20, do verso 18 ao 21. Moisés está com o povo no deserto, muita intimidade com Deus, caminhando com Deus, vendo a revelação de Deus. E agora, Deus ele vai fazer um convite para o povo, fala assim, ó, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus e te tirei da terra de Egito, da casa de servidão. Não, tá errado, é do 20, 18 e 21. 18 e 21. Versos 18 até o 21. Quando a gente fica amedrontado, quando a gente fica paralisado pelo medo, a gente deixa de viver o sobrenatural. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu, Moisés, e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Olha o cenário. O povo no deserto, caminhando no deserto. Já tinha visto todos os milagres que Deus havia feito com eles lá no Egito. Um monte de coisa, um monte de praga acontecendo. Deus tirou o povo de lá com mão forte através de Moisés. Moisés vai para o deserto com o povo, caminhando por anos, tendo experiência com Deus, tendo crescimento com Deus. Moisés ele tinha tanta intimidade com Deus que a face de Moisés brilhava. E agora vai chegar um momento em que Deus chama o povo para poder se revelar a Ele. Eu vou me revelar, eu vou me mostrar. Manda o povo se consagrar. Eles vão trocar as suas vestes, façam um jejum, se preparem para se encontrar comigo no monte. Só que quando eles chegam diante do monte, o que eles veem? Trovões, relâmpagos, um cenário louco da glória de Deus, da presença de Deus. Cara, eu naquele lugar, eu não sei, eu acho que eu chegaria me arrastando, mas eu ficaria louco para ver como era Deus. Eu ficaria louca para ver como que Deus se revelava a Moisés. Por que que Moisés resplandecia o rosto dele da presença de Deus? Por que que Moisés tinha tanta intimidade com Deus? Eu iria querer experimentar um pouquinho daquilo. Mas o povo diante daquele monte, quando viu a glória de Deus, eles gritaram de medo e decidiram não ir. Decidiram não viver aquela experiência por causa do medo. E eles gritaram, vai lá Moisés, vai você, porque eu não tenho coragem de ir. E muitas das vezes nós estamos deixando de viver experiências sobrenaturais com Deus por causa do medo. Quer um outro exemplo? Pedro, camarada maluco, doido. Eu vejo Pedro, um cara meio doidão. Ele vê Jesus andando sobre o mar. Primeiro todo mundo se assusta, pensando que é um fantasma. Aquele desespero todo. Jesus fala, não, calma aí, povo, sou eu, não sou fantasma não. Pedro agora se dirige a Jesus e ele vai dizer, me deixa ir ter contigo. Jesus está lá no meio do mar, me deixa ir ter contigo. Perceba que Jesus ele libera uma palavra para Pedro, dizendo, vem. Nessa palavra que Jesus está dizendo para Pedro, ele está dizendo, ó, se eu tenho a capacidade de andar por cima do mar, eu também tenho a capacidade de te manter aqui. É isso que Deus está dizendo. Sabe, quando Deus libera uma palavra para nós, Ele não está dizendo para você que você vai ir e lá Ele vai te abandonar. Lá no meio do caminho, Ele vai deixar você quebrar a cara. Ele está dizendo para você, pode vir que eu garanto. Você quer viver o sobrenatural? Pode vir, que eu sou o Jesus que liberei a palavra. Eu vou estar com você. Vai ser difícil em alguns momentos, vai ser, mas não vai faltar provisão. Vai ser difícil em alguns momentos, vai ser, mas não vai faltar milagre. Não vai faltar a minha presença na hora do choro. Não vai faltar a minha presença na hora da perseguição. Pode vir, vem. E a palavra de Deus diz que Pedro vai ao encontro de Jesus. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Vento. É o que mais faz a gente parar, não é? Ventou.
A onda começou a balançar. Vem aquele desespero. Ai, Jesus me abandonou. E Pedro agora vai olhar para a tempestade. Ele vai olhar para o vento. E ele vai se esquecer da palavra que foi liberada sobre ele. Vem. Jesus disse para ele assim: ei Pedro, eu garanto, pode vir. Eu estou garantindo isso. Eu estou garantindo que você vai chegar até mim, eu estou garantindo que você vai voltar até o barco em paz, e o mar não vai te submergir, as águas não vão te afogar, não vai acontecer nada. Tem vento? Tem. Mas eu vou estar contigo aqui nesse lugar. Tem tempestade? Tem tempestade. Mas eu estou aqui, Pedro, vem. E Pedro, ele agora vai olhar para a tempestade, ele vai olhar para o vento e ele começa a afundar. Por causa do medo. Ele até teve coragem de ir, mas no meio do caminho ele desistiu. Aí Jesus agora vai tomar as mãos dele, vai levantar Pedro e vai trazer novamente para o barco. Diga comigo nessa noite, você vai repetir. Medo, volta. Covardia, volta. É a ordem de Deus para você nesse ano 2025. Você só vai experimentar o sobrenatural de Deus quando você entender que aquilo que Deus mandou você fazer vai exigir de você coragem. E eu vou repetir, coragem não é ausência de medo. O medo ele vai estar lá, mas quando você vê ele, você vai dar uma ordem, volta. É a palavra de Deus que está valendo nesse momento. Eu estou te dando uma ordem, volta. E você vai continuar caminhando na promessa de Deus, naquilo que Deus falou sobre você. Você acha que eu poderia estar aqui se eu tivesse medo? Quantas coisas eu vivi esse ano? Foram 3 óbitos na minha família. Nunca tive um óbito, nem na pandemia. Só esse ano foram 3 óbitos. Minha mãe perdeu a perna, está lá em casa lá. Minha sogra adoeceu, subiu, foi morar com a gente. Tanta coisa aconteceu no meio do caminho. Medo, cara, várias vezes. Eu tive que voltar para o emprego que eu não queria estar. Eu pedi demissão do meu trabalho. E eu voltei para lá para poder sustentar essa casa. Medo, muitas das vezes eu tive. Vontade de desistir, muitas das vezes. Mas tinha momentos que a gente chegava assim, o pastor e eu olhava assim, caraca, a gente é maluco, né? Ficava eu e ele olhando um para a cara do outro. 2 abobados, vocês são malucos, né? Filho, como é que a gente fez isso? Por que a gente está fazendo isso? Coisas que não tinha na nossa casa, não faltava aqui. Mas no meio da coragem, Deus foi provendo. Deus foi trazendo cura, escape, provisão. Aqui tem 2 televisões da minha sala. Eu tirei da minha sala, ficamos sem televisão nenhuma. Lá em casa tem 5 televisões agora. Geladeira, freezer, micro-ondas, está tudo ali da minha casa. Vai lá na minha casa, vê se está faltando alguma coisa. Sabe? A gente só vive sobrenatural quando a gente tem coragem para obedecer a Deus. Elias, ele vai lá combater o povo, os profetas de Baal, faz uma arruaça. Cara, outro doido também. Bota água lá, ó, assim, ó, meu Deus, ele vai mandar fogo que vai queimar o holocausto, ainda vai lamber essa água aqui. O de vocês não queimou, mas o meu vai fazer isso tudo. Faz um milagre lá, derruba os profetas de Baal, aí daqui a pouco vem uma. Jezabel. Tu vai morrer, eu vou te matar, hein? O que Elias faz? Foge de medo. Se esconde, fica lá embaixo de uma árvore. E Deus precisa ir lá para poder reanimar Elias, mandar Elias levantar, mostrar para Elias que ele não era o único, que tinha mais um povo ali com ele, combatendo. Sabe, muitas das vezes, nós, por causa do medo, ficamos paralisados, estagnados na mesma vida. 5 anos, 10 anos, 20 anos, e nada muda. É o mesmo trabalho, é a mesma casa,
é o mesmo emprego, é o mesmo salário, que não dá para nada, não dá para fazer nada, porque a gente não tem a coragem de arriscar naquilo que Deus já disse que era para fazer. Nós não temos coragem de caminhar em fé, em direção àquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus mandou que façamos. E nós deixamos de viver o sobrenatural por causa do nosso medo. E a ordem de Deus para esse ano de 2025 é dar ordem ao medo e mandar ele voltar. O louvor pode subir. Nós vamos tirar o medo da nossa vida. Nós vamos tirar o medo das nossas decisões. Nós vamos tirar o medo nesse ano de 2025 sobre toda a palavra que Deus liberou sobre nós, sobre todas as visões, sobre todos os projetos, sobre todas as direções que o Senhor nos der. Nós vamos dar ordem ao medo. Volta, porque existe uma palavra liberada de Deus sobre a nossa vida. E a despeito do que o medo diz, eu tenho uma palavra liberada de Deus para o ano de 2025. E eu declaro nessa noite que você vai viver o sobrenatural. Você vai chegar no final do ano de 2025 e vai dizer: Deus, eu não imaginei que o Senhor fosse fazer isso tudo. Deus, eu não imaginava que a minha casa seria transformada dessa maneira. Deus, eu não imaginava que o Senhor iria libertar ele, que o Senhor iria curar ela. Eu não pensei que seria algo tão grande, mas Deus vai fazer na sua casa. No ano de 2025, a ordem de Deus é: diga ao medo, volte. Muitas das vezes o medo representa pessoas, muitas das vezes o medo representa lugares que Deus já mandou você sair e você, por causa da covardia, não teve coragem de sair. Muitas das vezes o medo representa decisões que o teu coração está queimando. Você chega em casa, você sente a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus te convidando a vir, mas o medo está te paralisando.